Olá! Hoje a gente vai começar a falar justamente das doenças causadas pelos protozoários que afetam as populações humanas. Vamos começar aqui. Bem, nós vamos começar a falar de parasitismo, mas antes da gente falar necessariamente dos ciclos e das doenças, a gente precisa primeiro se apropriar de alguns termos. Então vamos lá. Quando nós nos referimos ao agente etiológico, nós estamos justamente fazendo uma referência ao parasita que vai ser o causador da doença. Assim como quando nós falamos de hospedeiro definitivo, nós estamos falando daquele hospedeiro no qual o parasita ele vai na sua fase adulta apresentar o processo reprodutivo. Já algumas espécies podem ter também o chamado hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário vai ser justamente aquele que vai abrigar a fase larvária do parasita. Temos ainda o parasita monóxeno, que vai ser aquele que vai apresentar um único hospedeiro durante todo o seu ciclo de vida. E já o parasita heteróxeno, ele vai efetuar o seu ciclo em mais de um hospedeiro, ou seja, ele vai ter um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Temos ainda a questão do vetor. O vetor ele não vai ser encontrado em todas as parasitoses, já que ele é justamente aquele organismo que vai transmitir o parasita. Alguns parasitas eles são de transmissão direta. Então, o organismo infectado ele vai transmitir para outro hospedeiro. O vetor ele vai servir como essa ponte. E a profilaxia seria justamente todos os mecanismos de prevenção que nós podemos adotar para evitar determinada parasitose. Bem, outra coisa que a gente precisa deixar bem clara é a diferença entre endemia, epidemia e pandemia. Então, aqui no caso, quando a gente fala de endemia, a gente está falando de uma doença que ela vai ocorrer periodicamente em uma determinada área geográfica. Então, no caso, naquela região eu vou ter constantemente casos daquela determinada doença. Um exemplo disso é justamente a malária, que é uma doença endêmica da região norte do nosso país, porque constantemente nós temos casos de malária que vão ocorrer necessariamente na região norte. No caso das epidemias, nós vamos ter já doenças que vão surgir rapidamente em um determinado local durante um tempo, afetando um grande número de pessoas. Então, no caso, considerando o nosso país, uma das epidemias que nós vamos ter é justamente a dengue. A dengue vai ser uma doença, não é o caso de ser uma parasitose, isso aqui é só para exemplificar, tá? Na dengue ela vai ser uma parasitose que vai ocorrer durante o período das chuvas e que vai afetar todas as regiões do país, afetando um grande número de pessoas, ok? E por fim nós temos as pandemias, que é justamente isso que nós estamos vivendo nesse momento. Vai ser uma doença que vai afetar a população de uma maneira geral, isso considerando o contexto global. Então as pandemias são justamente aquelas doenças que vão apresentar casos diagnosticados em todos os países ou na maioria dos países e vai estar presente em todos os continentes do nosso planeta, ok? E a gente vai começar falando justamente da amebíase ou disenteria amebiana, porque no caso a disenteria ela também pode ser causada por bactérias ou ainda por vírus. Nesse caso aqui a gente está falando da amebiana. A ameba, no caso, vai ser justamente um protozoário sarcodíneo, porque ele vai se movimentar pelos prolongamentos da membrana plasmática. Isso a gente já viu na aula passada, tá? No caso, o agente etiológico, ou seja, aquele que vai ser responsável pela doença, é a etamoeba histolítica. E no ciclo desse parasita, nós não temos um hospedeiro intermediário. Então, nós já somos o seu hospedeiro definitivo. A transmissão aqui, ela vai se dar de forma direta. Então, também não vai haver a participação de um vetor, tá? Como é que vai se dar a transmissão da doença? A partir da ingestão do cisto. Esse cisto ele vai ser encontrado justamente na água ou nos alimentos contaminados. Por isso que ela é considerada
uma doença característica de regiões pobres, onde nós não temos justamente saneamento básico, tá? Os principais sintomas vai ser justamente a disenteria, a anemia devido à eliminação de sangue pelas fezes, a ulceração da parede intestinal, ou seja, essa ameba ela vai causar lesões na parede do intestino, que leva ao sangramento e também à formação de úlceras. A necrose hepática, porque essa ameba, e no caso o protozoário, ele pode migrar para outros órgãos como o fígado, para o pulmão ou ainda para os nossos tecidos cerebrais, tá bom? No caso, como é que eu posso evitar a doença? Se a sua transmissão vai se dar pela água e pelos alimentos, eu tenho que garantir que as pessoas infectadas, contaminadas, não se transformem em transmissores. Então, aqui a eliminação do parasita vai se dar pelas fezes. Então, para garantir isso, eu preciso ter o quê? Um saneamento básico na região, para que as fezes desse paciente sejam coletadas pelo saneamento básico, não havendo a contaminação da água e dos alimentos no ambiente. A questão da própria higiene pessoal e os cuidados com a água e com os alimentos, ou seja, o consumo da água sempre fervida ou água potável e os alimentos devidamente higienizados. Então, observando aqui a imagem do ciclo da amebíase, a gente vai ver que a contaminação vai se dar a partir da ingestão dos cistos, que vão estar presentes ou nos alimentos ou na água. Esses cistos, eles vão se alojar preferencialmente nos nossos intestinos, não quer dizer que é o único local onde a ameba pode se fixar. Uma vez no intestino, essas amebas elas vão se multiplicar. O aumento do número de parasitas vai levar justamente às lesões dos vasos sanguíneos, causando os sangramentos, que é justamente o que justifica a anemia, certo? A partir desses sangramentos, ocorre que as nossas hemácias passam a ser utilizadas como nutrientes para essas amebas, para que elas possam se reproduzir, formando novos cistos que serão eliminados pelas fezes, reiniciando dessa forma o ciclo da doença. Outra doença também intestinal é a giardíase, que é causada pela Giardia lamblia, que aqui já é um parasita flagelado. Ele vai se alojar no nosso intestino. Sua transmissão vai se dar da mesma forma que a amebíase. Ingestão de cistos localizados na água e nos alimentos. Os sintomas vão ser justamente a diarreia, que vai levar o paciente a uma severa desidratação. A duodenite, que seria uma lesão na parede intestinal, especificamente na região do duodeno, que vai comprometer a absorção de nutrientes pelo doente, e as cólicas intestinais. A forma de combater a transmissão da doença vai ser igual à da amebíase. Afinal de contas, todo e qualquer parasita transmitido pelas fezes tem a mesma profilaxia. Saneamento básico, higiene pessoal e os cuidados com a água e com os alimentos para evitar sua contaminação. O ciclo da giardíase é muito similar ao da amebíase. Então, vamos acompanhar. Ó. A gente vai ter a ingestão dos cistos, que vão estar presentes no alimento ou na água. A observação é que esse parasita ele vai ter uma grande resistência na água, principalmente se ela estiver gelada, tá? Uma vez que chega ao organismo, que esse parasita consegue infectar o seu hospedeiro, o trofozoito que vai ser liberado do cisto, ele vai se tornar ativo, porque até então ele vai estar dormente, e vai começar a se alimentar e a se duplicar. À medida que ele for se reproduzindo, ele vai aumentando a sua atividade no nosso organismo, intensificando os sintomas. No processo de reprodução, ele também vai ter a formação dos cistos, de novos cistos, que vão ser liberados através das fezes, reiniciando o ciclo e reiniciando a transmissão. Uma outra protozoose que nós vamos ter vai ser justamente a leishmaniose. Nesse caso aqui, nós podemos ter dois agentes etiológicos, ou seja, eu vou ter duas espécies de protozoários que vão causar as leishmanioses. Eu tenho a Leishmania brasiliensis, que se manifesta na forma da úlcera de Bauru,
e a leishmania chagassi, que se manifesta na forma do calazar e da leishmaniose visceral. Aqui uma coisa interessante é que essa doença ela vai apresentar um vetor. Então, no caso, para que tanto a espécie humana como os cães, por exemplo, adquiram a doença, tem que haver a participação de um mosquito, de um inseto, né, que é o mosquito palha, conhecido como Phlebotomus e Lutzomia. Nesse caso, o que chama a atenção aqui é que apenas as fêmeas é que vão transmitir a doença. Agora, por que os machos eles não transmitem? Porque os machos eles não têm o hábito hematófago. Quando nós estudamos os artrópodes, em especial os insetos, a gente vai ver que as fêmeas, elas habitualmente vão apresentar o hábito de se alimentar de sangue, pois elas precisam de mais energia, pois são elas que vão realizar o processo reprodutivo e por isso elas precisam, na sua alimentação, ter um fornecimento de energia maior, tá bom? A gente vai ver aqui na imagem que o protozoário ele pode ser encontrado justamente em animais silvestres, como roedores ou cães. O flebótomo, que vai ser encontrado em determinados ambientes, vai justamente a fêmea picar esses animais, se nutrindo do seu sangue. Nesse momento, esses insetos, esses mosquitos vetores, eles são infectados pelo protozoário e ao entrar em contato com os animais domésticos, como no caso o cão, ou ainda com a espécie humana, ele vai infectar essas espécies. Então ele vai agir justamente como esse transmissor aí. Como eu falei, nós vamos ter duas manifestações, que seria a forma da úlcera de Bauru, que vai consistir justamente em lesões que vão ocorrer no tecido tegumentar, na pele. Lesões essas que se convertem em úlceras com uma cicatrização bem complicada. Ou ainda a questão da deformação das mucosas e das cartilagens. Já o calazar, ele apresenta um aspecto um pouco mais severo, pois as suas lesões elas já vão ser internas, atingindo o baço, o fígado, o rim e os intestinos. Pode ocorrer ainda a redução do nosso tecido hematopoético, que é o responsável pela produção das nossas células sanguíneas. A forma da gente evitar essas doenças seria justamente combatendo o vetor, realizando o tratamento dos doentes, realizando também a vacinação, principalmente dos animais domésticos, e a eliminação dos animais doentes. Para quem tem cães em casa, é importante que você procure vacinar o animal para o calazar, pois não existe tratamento liberado no nosso país para tratar animais doentes. Quando o animal é diagnosticado com calazar, ele é sacrificado. Não tem como manter o animal para evitar justamente essa transmissão para as populações humanas. Nos animais, a manifestação da doença vai ocorrer pelas lesões na pele e o maior crescimento das unhas. Uma outra doença que nós vamos ter é a tricomoníase, causada pela Trichomonas vaginalis, que vai ser justamente um protozoário que vai ser transmitido através do contato sexual, o que faz com que a doença seja considerada uma IST, infecção sexualmente transmissível. Isso não quer dizer que a sua única forma de transmissão está relacionada à relação sexual. Nós temos ainda que o uso de sanitários públicos ou ainda o compartilhamento de piscinas e banheiras públicas, isso também pode acarretar na transmissão, principalmente no caso das banheiras, se ela não for devidamente higienizada. Também é necessário que haja um cuidado com relação às roupas íntimas ou ainda com as toalhas, para que essas peças de roupa ou de toalete não sejam utilizadas ou não funcionem como transmissores do protozoário. Os sintomas principais que o portador da doença vai apresentar vai ser justamente a uretrite, que seria uma infecção na uretra, o prurido, uma secreção que vai ser liberada, e a leucorreia. A forma de evitar se daria a partir do uso de preservativos e também através dos cuidados higiênicos.
Aqui nós temos justamente o ciclo de vida desse protozoário. Vê-se que ele é um protozoário flagelado, que vai se localizar justamente na região genital, havendo a sua transmissão por contato sexual ou de forma indireta, pelas situações já descritas, compartilhamento de roupas íntimas, toalhas ou ainda determinados ambientes como piscinas e banheiras. Uma outra doença que nós vamos ter é a doença de Chagas, que vai ser causada pelo Trypanosoma cruzi. É uma doença endêmica em determinadas regiões, mas não devido ao seu vetor, que vai ser justamente o barbeiro, que é o Triatoma infestans. Aqui, o aspecto determinante para a ocorrência da doença vai ser justamente as condições de moradia das populações humanas. Uma vez que o barbeiro ele consegue sobreviver entre as frestas das casas de taipa, ou como também são conhecidas, casas de pau a pique. Quando nós temos a substituição dessas moradias pelas moradias de alvenaria, há uma redução drástica da população de barbeiro e dessa forma os índices de contaminação também são reduzidos. Outro aspecto interessante dessa doença é que não vai ser necessariamente a picada do barbeiro que vai transmitir a doença. Nesse caso, tanto o macho como a fêmea são vetores. E no caso, a sua transmissão vai se dar através do contato com as fezes do barbeiro. Então, aqui no caso, a gente vai ter que, à medida que o barbeiro suga o sangue da sua presa, ele também acaba defecando. E é justamente nesse momento que vai ocorrer a transmissão do protozoário, que caindo na nossa corrente sanguínea, ele poderá causar cardiomegalias, ou seja, fazer com que haja o crescimento do músculo cardíaco, que pode levar à fibrose cardíaca, reduzindo a pressão arterial, pode agir também no nosso esôfago, fazendo com que haja a formação do megaesôfago ou ainda do megacólon. A forma de nós combatermos a doença vai estar associada à questão da melhoria das moradias, ou seja, a substituição das casas de pau a pique ou aquelas casas de taipa por casas de alvenaria. O combate ao vetor também é importante. E ainda temos que ter uma maior qualidade no controle, no protocolo de controle da qualidade dos sangues que ficam armazenados nos bancos de sangue. Aqui a gente pode analisar com mais detalhes esse ciclo de vida do Trypanosoma cruzi e a sua transmissão. Então a gente vai ter que o protozoário ele vive no intestino do barbeiro e é liberado justamente no momento que esse parasita, esse ectoparasita nosso, vai sugar o nosso sangue e ao mesmo tempo ele faz a liberação das suas fezes. Então o orifício que ele deixa durante a picada vai ser o mesmo orifício pelo qual o protozoário vai entrar na nossa circulação. A partir daí vai ocorrer a infecção e o parasita ele vai poder migrar para alguns órgãos do nosso corpo. Quando nós falamos da transmissão da doença de Chagas através do barbeiro, nós estamos falando da principal forma de transmissão. Isso não quer dizer que ela seja a única. Como o protozoário é encontrado no nosso corpo circulando através da nossa corrente sanguínea, uma outra forma de haver o contágio seria justamente através das transfusões sanguíneas, principalmente se não houver um protocolo de segurança adotado pelos bancos de sangue. Eu posso ter ainda a transmissão durante a gravidez, via placentária, ou seja, o parasita ele vai conseguir atravessar a barreira placentária, infectando a criança. Eu ainda posso ter a sua transmissão durante a amamentação. Então, mulheres que são diagnosticadas com a doença de Chagas, elas não podem amamentar para evitar que transmitam para os seus filhos. E também temos uma outra forma de infecção, que essa vai afetar justamente a galera que é fã de açaí. O parasita, em ambiente natural, ele pode ser encontrado em determinados
vegetais. Então, na região norte, por exemplo, é muito comum que você encontre o barbeiro escondido entre os cachos de açaí. Ou então, aqui na região nordeste, nós podemos ter a presença desse barbeiro nas plantações de cana-de-açúcar. Então, quando eu tenho a coleta desses vegetais, tanto da cana-de-açúcar como do açaí, sem que haja todo o cuidado em realizar a sua asepsia, a sua higienização, nesse caso, pode haver no processamento do alimento a contaminação. Então, você imagina, eu vou ter os frutos do açaí que foram coletados justamente com barbeiro, não há nenhuma forma de higienização desse alimento, o açaí acaba sendo triturado junto com o barbeiro e, nesse momento, o protozoário é liberado na polpa do açaí. Como ele é um alimento que não será processado, ou seja, não será aquecido, eu não tenho como garantir a eliminação do protozoário. Ao consumir o açaí in natura, a pessoa ela corre sério risco de adquirir também a doença de Chagas dessa forma. Uma outra doença é a toxoplasmose, que vai ser causada pelo Toxoplasma gondii. Esse protozoário ele vai ser transmitido através de cistos que serão eliminados pelas fezes de gatos ou ainda pela ingestão de carne de animais contaminados. O protozoário em si, ele é facilmente combatido pelo nosso sistema imunológico. Quando é que o Toxoplasma gondii ele vai se tornar uma ameaça? Quando eu tiver a redução da atividade do meu sistema imunológico. Então, a toxoplasmose, ela só é uma real ameaça em pessoas que têm um sistema imunológico suprimido, transplantados, pessoas que sofrem de doenças autoimunes, mulheres grávidas ou ainda pessoas que já sofrem de outras doenças que afetam o sistema imunológico, como é o caso do HIV, ok? Então, as pessoas que têm essas condições, que formam esse grupo de risco, devem evitar o contato direto com as fezes dos gatos, pois eles podem ser infectados e o seu sistema imunológico não vai conseguir combater o protozoário. E também devem ter uma maior atenção com relação à procedência da carne consumida por eles. Devem sempre ter aquele cuidado de comprar carnes de açougues que sejam certificados pelas agências sanitárias do município. Quando a doença se desenvolve, ou seja, quando o protozoário consegue vencer o nosso sistema imunológico, ele pode causar a cegueira. Mulheres grávidas podem ainda sofrer abortos espontâneos, pode haver a má formação do sistema nervoso dos fetos e ainda pode acabar causando danos ao nosso próprio sistema nervoso, tá? Então, o principal cuidado que se deve ter em relação a essa doença é o cuidado na hora de manipular as fezes dos animais domésticos, principalmente em relação aos gatos. Então, aqui no ciclo da doença, a gente vê que no ambiente urbano, o principal transmissor, digamos assim, dessa doença seria o gato através das suas fezes. Mas eu também posso ter outros animais que vão transmitir o Toxoplasma gondii também pelas fezes, como os pombos e os roedores. Então, quando o cisto é liberado, vai ocorrer a sua ingestão ou ainda a sua inalação, havendo a contaminação, de novos hospedeiros e dependendo da condição do sistema imunológico desse indivíduo, eu posso ter o desenvolvimento da doença. Principalmente em mulheres grávidas, a doença ela se manifesta de uma maneira mais severa, pois pode comprometer inclusive a saúde do feto. Bem, no começo dessa aula eu comentei justamente a respeito de uma doença considerada endêmica, a malária. No caso dessa doença, nós podemos ter 3 agentes etiológicos que vão se manifestar de diferentes formas. Nós temos o Plasmodium vivax, que vai causar no hospedeiro a febre terçã benigna, o Plasmodium falciparum, que vai causar no seu hospedeiro a febre terçã maligna, e o Plasmodium malariae, que vai causar no hospedeiro a febre quartã.
A transmissão da doença depende de um vetor, que vai ser justamente a fêmea do mosquito prego, que é o Anopheles. Esse vetor, esse mosquito, ele vai ser encontrado apenas na nossa região norte, por isso que ela é considerada uma doença endêmica dessa região do nosso país. Então, o mosquito, uma vez infectado, vai apresentar os cistos do parasita no seu apêndice bucal. Ao picar os indivíduos da nossa espécie, a fêmea acaba transmitindo o cisto, que vai entrar na nossa corrente sanguínea, vai infectar as nossas hemácias e no interior das nossas hemácias, o parasita ele vai se reproduzir. Após o período de reprodução, onde nesse período o protozoário ele permanece em latência, ele não vai ter a manifestação da doença nesse período, apenas quando finalizar a reprodução e que os novos parasitas produzidos forem liberados. Então, nesse momento vai haver uma ruptura em massa das hemácias. E é nessa hora que o paciente vai apresentar os ciclos de febres. Então, aqui um dos sintomas da malária vai ser justamente as febres intermitentes. Vamos sempre lembrar que esses ciclos de febre vai sempre ocorrer durante o período de reprodução. Então, o parasita está no interior da célula se reproduzindo, o hospedeiro ele não vai apresentar qualquer sintoma da doença. Ele concluiu a sua reprodução no interior das nossas células e vai haver a liberação desses novos parasitas produzidos, aí sim o paciente ele vai apresentar novamente os sintomas da doença. Além das febres, vai haver também a icterícia, as lesões dos vasos sanguíneos, já que o parasita vai se encontrar na nossa corrente sanguínea, vai também causar degeneração de alguns tecidos, os calafrios e as anemias. Como a infecção vai ocorrer necessariamente nas nossas hemácias, essa anemia é resultado dessa predileção do parasita por essa célula em especial. Aqui nós temos justamente o ciclo de contaminação e de reprodução do protozoário no interior do nosso organismo e a profilaxia. Para que eu evite novos casos de malária, eu tenho que tratar o doente, combater o vetor. Necessariamente esse combate vai se dar pelo uso de inseticidas ou repelentes, mas principalmente pela colocação de telas de proteção nas residências. E ainda a gente tem que evitar o desmatamento do hábitat natural desse inseto, pois uma vez que ele tem o seu hábitat destruído, ele vai procurar outro local onde ele possa se alimentar e normalmente ele busca esse refúgio junto às populações humanas. No caso, pessoas que vão viajar para as áreas endêmicas, elas devem se precaver tomando justamente as vacinas existentes para evitar a contaminação da malária e também os medicamentos antimaláricos. Isso quando você for viajar para essas regiões em especial. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu fico esperando vocês no nosso chat. Até lá!